Sport ainda está voltando e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na quarta-feira à noite tinha seu jogo importante contra a equipe do Glória, o líder da competição, e o resultado foi um empate em 2-2. O Esportivo saiu na frente com um gol de pênalti marcado pelo Rafael Xavier. O Rafael Xavier logo em seguida saiu por lesão, mas logo depois desse gol, a equipe do Glória teve um dos seus jogadores expulso. Aí parecia que o Esportivo já tinha vencido a partida, que já estava tudo garantido, que era só esperar o tempo passar, e a equipe deu uma caída durante a partida, e o que aconteceu? Logo em seguida, um empate da equipe do Glória. No final lá do segundo tempo, lá pelos 37, 38 minutos, a equipe do Glória virou, e ainda que Baggio, mais uma vez, aos 47 minutos da segunda etapa, conseguiu fazer o 2-2. Claro que todo mundo esperava uma vitória em Bento Gonçalves contra a equipe do Glória, era importante, mais 3 pontos, mas não foi de todo ruim, já que havia vencido no sábado fora de casa. O que precisa, agora é vencer amanhã a equipe do Tupi aqui em Bento Gonçalves para encaminhar de vez a sua classificação. Hoje o Esportivo está a 1 ponto do G5, mas também está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Claro que tem um jogo a menos, o jogo contra o Nova Prata, que acontece na próxima terça-feira. E antes de nós conferir toda a repercussão da partida, vamos conferir os resultados da 11ª rodada da divisão de acesso. Esportivo 2, Glória 2, São Luís 1, Santo Ângelo 0, Panambi 1, Brasil de Farroupilha 2, Nova Prata 2, Tupi 1. Pelo grupo B, Pelotas 2, Rio Grandense 1, Rio Grande 1, Santa Cruz 2. E o empate entre São Gabriel e Guarani de Venâncio Aires em 0-0. Claro, que o Esportivo amanhã precisa da força da torcida, o apoio incondicional, mas voltando a falar do jogo entre Esportivo e a equipe do Glória, no final nós conversamos com o Baggio, que é o artilheiro, o zagueiro artilheiro da equipe do Esportivo. Ele comenta de mais um gol no final da partida. É um gol importante, a gente sabe que a gente não fez um bom jogo, a gente reconhece e assume a nossa responsabilidade, que a gente precisava do resultado. Mas infelizmente a gente não foi bem, então 1 ponto eu acho que foi de bom tamanho pelo que foi o jogo. Verdade, a gente precisa da vitória, eu acho que esse jogo prejudicou até a expulsão do jogador adversário, porque eles se fecharam mais ainda, Mas uma a mais a gente tinha que fazer o resultado, agora no Tupi aí ter calma, porque a gente precisa da vitória. O técnico da equipe do Glória, Carlos, que já está classificado, há 2 ou 3 rodadas já, a equipe do Glória garantiu a sua classificação, ele faz a avaliação da partida. O jogo que nós estávamos com o jogo controlado, acredito que é difícil jogar aqui em Bento, o Esportivo é uma grande equipe, tem tudo aí para conseguir a sua classificação. Ficamos prejudicados aí logo com 10 minutos aí de perder o nosso jogador, mas a equipe suportou bem e apesar de nós já temos a classificação garantida, acredito que esse tipo de jogo aí é para a gente dar um pouco mais de ritmo aí para a equipe, retomar também a equipe para a próxima fase. O técnico Benhur, na sua coletiva, ele falou de muitas situações, mas a primeira delas, vamos conferir a avaliação dele sobre o empate em 2-2. Assim, o que a gente sente foi, infelizmente perdemos o Rafael, o Xavier é um jogador que é um jogador experiente na segundona, sabe segurar o jogo, quer dizer, tive que meio que improvisar o Guilherme, mas o Guilherme até acho que não foi mal, mas não é um jogador da mesma explosão do Xavier, Então vamos dar uma olhada com tranquilidade. Hoje eu ainda comentei agora com os jogadores da questão de divisão, estão acostumados a chegar nos times e nós vamos ter que, para chegar, ter que ir muito mais. Mas tá tranquilo, vamos eu acho que assim, dos males o menor, vamos acreditar que nós estamos tendo aqueles bônus, aquilo que o Esportivo tomou no início, nós estamos recuperando agora, principalmente nesses gols no final. E o técnico Benhur também já falou desse confronto importantíssimo contra o Tupi. E na ideia dele, se uma vitória do Esportivo amanhã acontecer, provavelmente já esteja classificado para a segunda fase da divisão de acesso. Na verdade, nós temos teoricamente o bônus na terça-feira, que é um jogo a mais que as outras equipes, mas a gente não pode ficar contando para terça. Vamos tentar fazer o nosso trabalho no sábado. Nós vencendo, eu digo que nós ficamos numa situação muito interessante, Então a gente tem que vencer esse jogo e aí depois, com os resultados de domingo, a gente vai ver exatamente o que nós vamos precisar em 2 jogos, ou daqui a pouco nem precisar muita coisa, mas nós temos que vencer no sábado. Nesse final de semana acontece a penúltima rodada
da divisão de acesso. No grupo A ainda tudo indefinido, né? Só 2 equipes já garantiram a classificação e ainda brigando aí para ver quem vai ser rebaixado. E também, né, no grupo B, a equipe do Santa Cruz, que estava praticamente rebaixada, venceu e conseguiu subir, e nada está definido ainda na divisão de acesso. Então vamos conferir como será a penúltima rodada. Esportivo contra o Tupi, São Luís contra o Panambi, Glória contra o Brasil de Farroupilha e Nova Prata contra o Santo Ângelo. No grupo B, São Gabriel contra o Rio Grandense, Guarani de Venâncio Aires contra o Santa Cruz e o Inter de Santa Maria enfrenta a equipe do Pelotas. E ontem à tarde o Esportivo fez um amistoso contra a equipe do Grêmio Sub-20. Apenas os jogadores que não jogaram os 90 minutos na quarta entraram em campo ontem e o Esportivo foi derrotado por 2-0. Mas o amistoso serviu, né, para o Benhur definir algumas questões, para ver quem não vem atuando, jogar, e algumas mudanças na equipe titular devem acontecer para amanhã. Johnny Góes, que estava fora por suspensão, volta no lugar do Emerson. A única troca, assim, por técnica mesmo, será entre Fernandinho, que sai para dar lugar a Faísca, e no ataque, o Rafael Xavier, que se lesionou, sai, entra Dudu Mandai, e com isso, o homem de referência, né, da equipe do Esportivo amanhã será Guilherme. Mas fica aqui, 16 horas, Montanha dos Vinhedos, o Esportivo necessita do apoio do torcedor para arrancar e classificar, que depois que tiver a classificação assegurada, na segunda fase é outro campeonato, começa tudo do zero, e aí o Esportivo cresce, né, a sua camisa vai pesar, mas amanhã precisamos do apoio do torcedor e ficamos na torcida por uma vitória contra a equipe do Tupi. Pelo Campeonato Gaúcho, mas da primeira divisão, domingo acontece, né, a primeira partida da grande final, o Grenal, que acontece na Arena, e vamos ver quem será o grande campeão. O Inter, disputando a Libertadores, vem com o time misto, e o Grêmio, foco total no Gauchão. Vamos ver aí o Grêmio com o foco total, ou se o Inter vai conseguir aí, mesmo disputando 2 competições, levar a melhor na decisão do Campeonato Gaúcho. Pela BGF, nessa semana, apenas treinou, né, por todos os dias. Apenas ontem não conseguiu, teve alguns problemas com a quadra, né, teve outras utilizações a quadra do ginásio de esportes, né, outras atividades lá no ginásio, e a BGF não conseguiu treinar. Agora a BGF volta às quadras apenas na próxima quinta-feira contra a CBF em Carlos Barbosa. Mas nós tivemos conversando com o técnico Vanner Flores a respeito do tamanho da quadra. Aqui em Bento Gonçalves a quadra tem 34 por 18. E as 2 equipes que foram derrotadas aqui, o Teotônio e o Saranduva, teve seus comandantes reclamando muito desse tamanho da quadra. E aí conversamos com o Vanner para respeito, já que vai jogar em Carlos Barbosa, numa quadra 40 por 20. A desculpa, se vir a derrota, também vai ser a quadra? A responsabilidade da minha equipe, eu sempre trouxe ela para mim, né? E nunca coloquei em cima de quadra, em cima de algumas coisas que a gente pode se ater isso, né? Quando a gente perde, a gente tem que saber e ter humildade, né, para aceitar a derrota. Foi o que não aconteceu com o Morruga e com o Paulinho, quando colocaram algum demérito em cima da minha equipe, né? Mas eu não costumo fazer isso e respeito a cada um deles, né? Eu olho muito para a minha equipe, a gente já está tratando disso, vou tentar treinar numa quadra 40 por 20 a semana que vem, né? Aqui do lado, enfim. E quando eu perder, com certeza eu não vou colocar desculpa em quadra, né? Por isso vai acontecer. Infelizmente eles tratam a equipe deles dessa forma, e eu olho somente para a minha equipe, né? E a gente ganhou dos caras, o importante foi isso, e agora vamos treinar e vamos em busca de novamente ganhar de Carlos Barbosa lá dentro de Carlos Barbosa. Pelo Farrapos, né, vai jogar amanhã aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Serra. Se empatar, sagra-se campeão do primeiro turno, consequentemente a vaga na final do estadual. Mas o Farrapos deve vencer a equipe do Serra mais uma vez aqui em Bento Gonçalves e assegurar essa vaga. Se vencer o segundo turno, é campeão por antecipação. Mas vamos torcer que tudo ocorra normalmente e o Farrapos mantém a invencibilidade dentro aqui de Bento Gonçalves. Amanhã, 15 horas, na Montanha Velha, quem quiser acompanhar nessa, onde pode decidir aí o campeão do primeiro turno do estadual de rugby. Pelo Bento Vôlei, essa semana, né, mais precisamente ontem, apresentou seu novo treinador Paulão. Fez toda a apresentação ontem pela manhã, mas o que fica, né, para nós é que algumas meios de comunicação tiveram preferência e já haviam anunciado.
e a imprensa local aqui, a imprensa de Bento Gonçalves, que faz a cobertura diária do Bento Vôlei, teve que esperar, teve que ir até lá para saber a novidade. Então, o que pedimos, quem dá valor é a imprensa aqui do Bento Gonçalves, que seja igual, não estamos pedindo preferência, mas sim que seja anunciado de forma igual para todos os meios de comunicação. Falando na apresentação, o Paulão, campeão olímpico, né, pelo Brasil, deve, né, trazer muitos recursos, deve aumentar o número de captação de valores junto ao Estado, deve ter força para trazer novos jogadores, enfim, só vem a somar a chegada do Paulão aqui em Bento Gonçalves. E nós, acompanhando a apresentação, conversamos com ele, que ele fala como chegou, né, como teve essa vinda novamente aqui para o Rio Grande do Sul e para Bento Gonçalves, e também da sua expectativa na Superliga. A cidade vive isso, então a gente tem uma responsabilidade maior ainda, né? Porque a hora que você começa a falar sobre isso, você tem a responsabilidade de botar isso em prática. Mas não tem problema, eu acho que os desafios estão aí para serem supridos, para a gente passar esses obstáculos e com a ajuda de todos, né? Trabalhar em equipe é maravilhoso, é maravilhoso. Então é esse comprometimento que eu busquei, a paixão pelo voleibol. Eu estou muito feliz realmente de voltar para o voleibol e poder compartilhar e poder usufruir desse ambiente mágico que vocês têm aqui, maravilhoso, mesmo que a gente possa colocar em prática isso. A gente vai trabalhar agora com os recursos, né, com o projeto todo, e saber se esses parceiros realmente estão dispostos a trazer grandes nomes para cá. Claro que a gente tem que pensar sempre para frente, sempre em fazer uma equipe competitiva. Esse é o primeiro objetivo. Uma equipe competitiva dá a condição de você ir passando fases. Então a primeira fase agora é montar o processo todo, sentar com a comissão técnica, sentar com a diretoria, ver os patrocinadores que estão dispostos realmente e o tamanho desse investimento. E o segundo passo, e aí traçar o plano técnico, né, e tático, que é aonde a gente vai chegar com essa montagem da equipe. Então tem que ser passo a passo, com o pé no chão, né, sabendo da realidade que nós temos hoje, mas a gente vai ter uma equipe competitiva e isso vai ter, com certeza. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando da Copa Amizade, que essa semana teve algumas confusões com as equipes, porque quarta-feira tinha algumas partidas, alguns locais definidos. Ontem teve outros locais a serem colocados, né? Foi trocado os locais. Na TV Cidade tinha feito a matéria, já tinha colocado, teve que mudar às pressas, mas a secretaria trocou lá no site e não avisou ninguém. Algumas equipes se liguem, né? Fiquem atentas, porque o seu local e os horários teve mudanças. Então a TV Cidade vai passar aqui os locais e os horários e os jogos da última rodada da Copa Amizade. No Floresta joga União do Bozo contra o Copeiros, Dopo contra a BDL. Na Gracema, Grande Crush contra o 8 da Gracema, UTI contra Vila Rica. No Colorado, Só Canelas contra Edmais, São Gotardo contra Colorado. No São Pedro, Sem Freio contra Tecubanos, Mônaco contra Missioneiros. Na Paulina, Racuna contra Tandera, Real Madruga contra Atlético. Supremo, Intuiti, Supremo contra Vacalhados, Bola nas Costas contra Fronteira. E na Leopoldina, Capivara contra Cruzeirinho, União contra a equipe do São Cristóvão. Como vocês já sabem, amanhã no site da TV Cidade já vão estar lá com os confrontos das oitavas de finais e também com as 12 equipes rebaixadas para a segunda divisão do ano de 2016. Pela Libertadores do Nordeste, o Barracão volta a jogar no final de semana, brigando pela liderança contra a equipe do Ferroviário em Nova Pádua. Quem vencer toma a liderança, e em Pinto Bandeira o Rosário recebe o Paranaguá, e também quem vencer fica na liderança da competição. Vale lembrar que o Barracão e também a equipe do Rosário já garantiram a sua classificação. Então vamos conferir como será a quinta rodada da Libertadores. Pelo grupo A, Ferroviário contra o Barracão, Real Madrid contra o Aliança, Linha Brasil contra o Santa Cruz, e no grupo B, Rosário contra o Paranaguá, Pradense contra o Cavaleiros e Independente contra o Botafogo de Fagundes Varela. E nós acompanhando o último jogo do Barracão em Santa Cruz, quando venceu pelo placar de 4-2, Fernando Agostini já falava desse confronto contra o Ferroviário. Difícil, eu acho, eu respeito todas as equipes que a gente enfrentou até agora na chave, todas as equipes têm qualidade, também não entram no campeonato à toa, mas a equipe do Ferroviário para mim é a equipe favorita, é a equipe que é tricampeão, então a gente está começando esse ano. O jogo mais difícil do grupo vai ser domingo, mas quem sabe, né, Buda, com humildade, respeitando a equipe deles, a gente possa ir lá e trazer um bom resultado para o Bento Gonçalves.
E sem dúvida nenhuma, a maior novidade da semana nessa competição foi o anúncio da equipe do Barracão do Patrício, ex-lateral do Grêmio, que passou pela Portuguesa, pelo Bahia e atualmente está sem jogar, né? Largou o futebol profissionalmente, cuida da sua vida, até tentou se arriscar como treinador há 2 anos atrás, mas um grande reforço, mais um nome de peso, o Barracão anunciando a estreia dele deve acontecer aqui, em Bento Gonçalves, dia 10 de maio, na última rodada da Libertadores. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo esse final de semana, que tem muito esporte aqui em Bento Gonçalves. Então, bom final de semana a todos e até segunda.